Algumas pessoas que ouviram falar dos milagres que Jesus estava realizando levaram um homem cego até ele. O mestre poderia tê-lo curado na presença de seus amigos, mas em vez disso, escolheu levá-lo pela mão até um lugar reservado fora do vilarejo. Quando estavam sozinhos, ele aplicou saliva nos olhos do homem. Em qualquer cultura, isso seria considerado um insulto. Seria o mesmo que pedir a um careca que soltasse o cabelo. É algo que uma pessoa educada simplesmente não faz. Entretanto, Jesus decidiu agir assim. Então perguntou se o homem conseguia ver alguma coisa, e esse respondeu: "Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando." Tenho certeza de que aquele indivíduo estava bastante extasiado de conseguir enxergar ainda que apenas vultos. No entanto, Jesus queria que ele enxergasse perfeitamente, que visse tudo o que estava deixando de perceber, testemunhasse a plenitude da glória da criação de seu Pai. Então, colocou a mão sobre os olhos do homem outra vez. Repentinamente, ele passou a enxergar com perfeição. Sua visão foi plenamente restaurada. Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 25. Já pude perceber de muitas maneiras Deus realizar o mesmo em minha vida. Quando me converti, comecei a enxergar. Foi um sentimento maravilhoso. Entretanto, minha visão estava embaçada, confusa. Tudo era novo. No decorrer dos anos, o Senhor continuou me discipulando, moldando meu coração e meu espírito, colocando a mão sobre os meus olhos até que eu conseguisse enxergar perfeitamente. Passei a ver as pessoas com mais clareza, como indivíduos diante de mim e não como uma massa de gente caminhando de um lado para o outro. Passei a ver os seres humanos com os olhos de Deus, indivíduos sofridos e perdidos, como ovelhas sem pastor. Esse é o resultado do toque de Jesus em nossa vida, se estivermos dispostos a deixar que Ele nos transforme. Muitos de nós nunca chegamos a esse ponto. Deixamos que Deus nos toque, nos liberte da cegueira, da total escuridão do pecado, mas por algum motivo parecemos satisfeitos com aquela visão imatura. Vemos os seres humanos como árvores caminhando de um lado para o outro, imagens embaçadas. Nunca permitimos que Jesus nos toque bem no íntimo, fazendo com que nossos olhos e nosso coração entrem em um foco perfeito. Não aceitamos que Ele nos revele a visão que tem em mente para nós, para ajudar-nos a ver as pessoas como Ele as enxerga. Vemos as massas se deslocando de um lado para o outro perante nós, mas Deus percebe faces angustiadas, almas vagueando pela vida sem direção, desesperadas, buscando ser libertas de seu sofrimento. Quando Ele observa essas pessoas mais atentamente, percebe as cicatrizes e os ferimentos, os machucados da escravidão do pecado. O coração delas está frio e despedaçado. As feridas são profundas. As lágrimas são reais. Quando conseguimos enxergar os seres humanos assim, como indivíduos tentando conseguir se libertar do sofrimento, passamos a nos compadecer deles. Desenvolvemos um profundo sentimento de compaixão e o desejo de ajudá-los. Passamos a vê-los com os olhos de Deus, como almas perdidas e miseráveis, necessitando desesperadamente do Salvador. A mensagem que gostaria que todos os crentes retirassem desse livro é: enxergue os perdidos e desesperançados ao seu redor. Permita que o Espírito Santo o leve a vê-los como Deus o vê. Quando nossos olhos se abrirem verdadeiramente, nunca mais seremos os mesmos. Quando enxergarmos os seres humanos como Deus os vê, quando sofremos com eles,
nasce dentro de nós o amor e a compaixão pelos perdidos. Compartilhamos de seu sofrimento, choramos por eles e perdemos o sono só de imaginar que estão entrando e entregando a alma a Satanás. Assim, passamos a orar fervorosamente para que o Espírito Santo nos mostre o que falar e os convença do pecado. Como tratamos os leprosos dos dias de hoje? Os evangelhos descrevem Jesus como alguém que demonstrava profunda compaixão. Após a morte de João Batista, o mestre retirou-se sozinho num barco para lamentar a perda do amigo e primo. Ele sabia que João estava no céu, mas compartilhava a perda dos demais. Sua tristeza era real. Quando voltou à praia, encontrou uma multidão de 5.000 pessoas que se reuniu para vê-lo. Mateus registra que ele compadeceu-se dela. Então pegou 5 pães e 2 peixes e, realizando um milagre, alimentou a todos. Cristo realmente se importa com aqueles que vieram vê-lo e não podia aceitar que ficassem com fome. Seu amor era real e genuíno, e ele agiu de acordo com o que sentia. Não apenas forneceu comida, mas também curou os enfermos. Outra vez Jesus encontrou 2 cegos na estrada para Jericó e, condoído, tocou-lhes os olhos. Ele não estava interessado em ficar famoso ou em demonstrar seu poder. Simplesmente percebeu que os indivíduos tinham uma necessidade e sabia que era capaz de ajudá-los. Sua compaixão por aqueles homens fez com que deixasse as tarefas de lado por um pouco. Na estrada entre Samaria e Galiléia, quando entrava por um vilarejo, Jesus percebeu 10 homens leprosos. Estes ficaram de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Lucas, capítulo 17, versículos 13 e 14. Eles instintivamente se mantiveram à distância, até mesmo de Jesus. A sociedade já os havia desprezado e ignorado. Eram tidos como inaceitáveis, rejeitados pelo mundo. Não tinham nome, endereço, nem identidade. Eram párias em sua cultura. Ninguém desejava se aproximar daqueles leprosos. O corpo deles tinha um mau cheiro da doença e da sujeira, o cheiro da morte. Eram deixados longe da vista, de maneira que os cidadãos não se lembrassem deles e nem sequer pensassem que existiam. Dessa maneira, não teriam de ajudá-los. O povo não queria ver a face feia, suja e moribunda daqueles leprosos. Todavia, Jesus os viu. Embora estivessem muito longe, olhou em sua direção e sentiu compaixão deles. Ele os tratou como seres humanos, não como leprosos doentes e contagiosos, mas como indivíduos que careciam de ajuda. Eles necessitavam do Salvador, embora apenas um dos homens tenha retornado para agradecer. Todos os 10 experimentaram a cura. A compaixão de Jesus não apenas era real, mas também incondicional. Como reagimos para com os leprosos dos nossos dias, os excluídos da sociedade? Como nossa cultura trata os pobres, os viciados, os alcoólatras, os membros de gangue, os homossexuais, os portadores de HIV e os pecadores? E mais importante, o que o corpo de Cristo faz a respeito deles? Será que o enxergamos como seres humanos que precisam de ajuda, perdidos, buscando uma maneira de sair do desespero e da escravidão? Ou será que fingimos que não existem?
Por acaso os mantemos confinados, longe dos olhos e do pensamento, em algum lugar onde não podemos encontrá-los, para que não sejamos obrigados a ajudá-los? Esquecemos o que Jesus fez por nós. Esquecemos que sem sua graça redentora também estaríamos perdidos, sem esperança e cegos. Se ficarmos sem nossas belas roupas e os carros incrementados, a casa, as joias, o emprego, a saúde, a fé e o vigor físico, também seremos indesejáveis. Sem Jesus, não somos nada. E sem compaixão, não temos lugar no reino de Deus e nenhum direito de nos considerarmos filhos do Rei. Nas Escrituras, vemos Jesus parando suas atividades para impactar a vida de uma única pessoa. Até mesmo em meio a grandes multidões, ele às vezes enfocava a necessidade de um pobre mendigo, de uma prostituta, de um coletor de impostos, de um pecador, de um coxo ou de um cego. Ele não via multidões, mas indivíduos. Não enxergava fama, glória ou louvor. Via apenas almas necessitadas em busca de ajuda. Imagine o impacto que teremos em nosso mundo se cada pregador, pastor, evangelista e crente vir os seres humanos dessa maneira também. Precisamos deixar de lado o egoísmo e prestar atenção às necessidades daqueles que estão diante de nós. As faces solitárias, os olhos sofridos e confusos que encontramos em todas as partes do mundo. Quando Jesus abre nossos olhos, quando enxergamos os seres humanos como Ele os vê, não podemos mais ficar sentados calmamente enquanto as almas sofridas vagueiam sem direção. A compaixão pelos perdidos manda embora a indolência. A apatia não é uma opção. O apóstolo João escreveu: "Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão." 1 João, capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus não poderia ser mais clara. Há uma maneira de testar se realmente somos seguidores de Jesus, de nos certificarmos se somos seus filhos. É mediante a compaixão que sentimos pelos outros. João acrescentou: "Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas." 1 João, capítulo 3, versículos 17 a 20. Quando o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, enchendo-nos do amor e da compaixão de Jesus, passamos a enxergar os outros claramente. Nossos olhos brilham com o gozo do Senhor e não conseguimos mais passar por um leproso sem percebê-lo, sem sentir a sua dor. Assumimos a tarefa de ajudá-lo a restaurar sua dignidade perante Deus. Nós o abraçamos, choramos com ele e o levamos aos braços de Jesus para receber cura. É nisso que consiste ser um seguidor de Cristo.